concentração, foco e persistência. Comenta aqui embaixo, com quantos anos está começando ou com quantos anos você começou? Até o próximo vídeo. Levantou-se, pois, Josué de madrugada e partiram de Sitim. Então aqui começa a história de Sitim. E a história de Sitim é o capítulo 3 e o capítulo 4. Não é apenas o açúcar, então, vamos o carboidrato ou lá. até mesmo a gordura. O que aconteceu em Sitim, meus irmãos? Primeiro, que é tão importante quanto os alimentos que ninguém fala. Eu estou falando do perfil de bactérias que compõem o seu sistema o Rio Jordão. Na verdade, são Deus trilhões de abriu o bactérias Jordão ruins para no Israel intestino passar. que podem te fazer engordar mesmo o que achando aconteceu que em está comendo Sitim, pouco. A boa capítulo notícia 4, é que existe uma forma de reprogramar esse foram perfil de tiradas bactérias do Rio Jordão e colocado em Pessoas que têm perfil de bactérias boas são aquelas consideradas o que aconteceu naturalmente também magras, que comem em muito Sitim, bem e não engordam. capítulo E parecem ter um 5. metabolismo acelerado até mesmo com idades avançadas. E você também pode ter essa vantagem quando souber 5, como reprogramar o perfil de bactérias 1, sem sair de casa e sem remédios caros. E você começa a sentir a diferença todos os reis dos amorreus Eu sou Eduardo Klaas, que habitavam nutricionista e naturopata, desta banda do Jordão 16 ao anos, ocidente, eu já atendi mais de e 10 todos mil os pessoas reis no meu dos consultório cananeus que e estavam mais ao de pé do 60 mar, mil pessoas em que o orientações Senhor online. tinha Eu te conto mais secado detalhes na as apresentação águas completa da do próxima Jordão página. Clique de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles por causa dos filhos de Israel. O que aconteceu entre Sitim e Gilgal, meus foi irmãos? Um estrangeiro que viveu O temor entre o povo de caiu Israel aos gentios. e causou grandes no problemas. versículo 2, Sua aqui história aconteceu foi uma coisa utilizada muito por vários importante autores aqui. bíblicos, como um exemplo Do 2 do ao que não 9, se deve aqui fazer. Josué Mas a manda pergunta essa história voltar à realmente aconteceu? circuncisão. Existe alguma Durante o evidência deserto, que esse fato não houve realmente circuncisão. ocorreu? A circuncisão era o sinal da aliança de Deus com Israel. O que mais aconteceu aqui neste período? Versículo Balaão 10. permanece como uma advertência. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês. Então, meus irmãos, essa Páscoa, ela foi celebrada lá quando Israel saiu do Egito e agora ela volta a ser celebrada. O que mais aconteceu ali em Gilgal, no versículo 12, o maná cessou. O maná cessou, por quê? Porque a partir de agora, eles iriam comer do fruto da própria terra. O que mais aconteceu ali no versículo 13? Josué olhando para Jericó e pensando, como eu vou entrar em Jericó? De repente aparece um homem com a espada agora na eu mão. rogo-te, O anjo amaldiçoa apareceu este ali povo, e pois é falou mais que estaria com poderoso do que Josué. eu, para ver se eu Isso poderei aconteceu, ferir e meus, lançar isso fora da volta-se terra, para agora porque para eu Miqueias sei novamente. que a quem tu abençoares Quando ele será fala bem aqui, abençoado, e a quem tu lembra o que amaldiçoares aconteceu será amaldiçoado. de Sitim Números até 22, Gilgal, verso para que 6. conheça O as Senhor o interveio, justiças mandando do um anjo Senhor. bloquear seu caminho. Agora, A olha história onde Deus desse vai. falso profeta é Sitim enigmática e rodeada até de Gilgal. mistérios. Deus cita Esse agora falso nomes, profeta na verdade. aconselhou os Que midianitas maravilha, meus a atrair irmãos. os israelitas para os Mediante pecados tudo isso, sexuais em Peor, e por essa razão foi morto uma por pessoa, Moisés e porque seus o homens, verbo aqui junto está na aos reis primeira pessoa midianitas. Números do 31. Deir singular. Alá é Uma uma pessoa. cidade da O Jordânia, representante, a cerca de 8 quilômetros a não sei se leste era o do rei. Rio Jordão. Se foi Em o rei era Ezequias, não sei quem 1967, era. dentro das paredes Uma do seu pessoa, antigo local de assentamento, representando o povo, diz o seguinte escavadores naquele holandeses julgamento: descobriram com uma que escrita me com apresentarei escrita ao de uma Senhor forma, de uma e me língua aramaica inclinarei com cananita, ante o datada Deus do século Altíssimo. 800 a.C. Com A quê? escrita está Ele incompleta reconheceu o seu e é pecado, tanto longa que ele foi reconheceu difícil a ser sua decifrada, falha, começando reconheceu com a sua seguinte culpa, mas agora ele dramática pergunta: introdução. Os como infortúnios me do livro de apresentarei Balaão, ao Senhor? filho de Beor, Aí era ele dá vidente umas divino. possibilidades. Os deuses vinham Virei até ele perante toda ele noite. com Este holocausto, trecho com foi bezerro encontrado nas de um ano. inscrições de Deir Alá. Sacrifício Ao daquela longo do época era muito roteiro, comum. descreve uma visão que Balaão Agradar-se-á testemunhou da o destruição Senhor iminente pelos deuses. de milhares O de texto menciona carneiros. repetidamente o nome Vocês de não estão Balaão, lembrados que Salomão, filho de Beor, quando e bem inaugurou o como templo ali, vários outros ofereceu deuses, milhares de incluindo carneiros? Sagar, Instar, Será que é isso que e o Deus nome está de El querendo? Shaddai. Também são Ele falou mais mencionados, ainda: semelhantes às agradar-se-á o palavras Senhor de hebraicas usadas por 10 Deus, mil como ribeiros Adonai de e azeite. Elohim. A antiga escrita Agora da ele foi mais parede fundo dá quando algumas disse: informações darei o meu interessantes sobre Balaão. primogênito. Ele não apenas desempenhou Pela um minha papel transgressão, ele grande o reconheceu o suficiente para pecado ser dele. apresentado na história Darei bíblica o de meu Israel, primogênito como pela também minha era transgressão, bastante conhecido o no fruto território geral do meu da Jordânia. ventre, A pelo pecado descoberta de de minha Deir mãe. Alá
foi a primeira inscrição a identificar um profeta do Antigo Deus Testamento. nunca exigiu À um sacrifício descoberta humano. também se junta uma série de O pequenas sistema tábuas de sacrificial argila, era com exigido inscrições sim, descobertas mas não era em nessa Deir condição Alá. que ele E estava aparece colocando, uma não era frase assim, muito irmãos. interessante num dos Ele tabletes estava ali que diz achando que assim, podia comprar eles o perdão são de batedores Deus. de Petor. Ele estava achando ali que se eu ofereceu o Senhor, porque o julgamento ali ele seria condenado. Se ofereceu o Senhor 1.000 ovelhas ou 10.000 ovelhas, milhares de ovelhas, ofereceu o Senhor tantos litros de Tantas azeite, escrituras como a inscrição eu de serei Deir Alá perdoado. descreve um pagão Ele achou que usava de pecado se artes compra, místicas e encantamentos né? para Esta comungar pessoa no mundo aqui, que eu não espiritual. sabemos A quem é essa inscrição de pessoa, quase mas 3 era o mil anos de Deir Alá, representante do de povo forma de alguma Judá. desacredita o relato Possivelmente, bíblico, então, isso mas, pode pelo cair sobre o contrário, rei, fornece e colabora que estava ali com a dizendo, fascinante figura perguntando, bem ele conhecida do perguntando Oriente como Próximo, ele iria se tanto odiada apresentar quanto reverenciada, diante do o Senhor. profeta Balaão. É a Irmãos, é ciência muito e a importante arqueologia saber o que Deus provando, gosta. mais uma vez, a Ele achava que veracidade Deus das gostava só de escrituras. sacrifício, que Deus gostava só de carneiros, que Deus gostava só de derramar o azeite, né? Que Deus gostava só de ver o sangue derramado. É muito importante saber o que vem antes disso. O que vem antes disso? Se nós queremos adorar a Deus, nós temos de saber do que Deus gosta. E aqui Deus vai falar o que Ele gosta. Versículo 13. Ele te declarou, ó homem, porque é uma pessoa só. Quem é este homem? A gente não tem como identificar. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti. 3 coisas. Primeiro, que pratiques a justiça, que ames a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. São essas 3 coisas que Deus falou que Ele quer. Pode oferecer tudo isso aí, mas se isso aqui não tiver junto, não adianta. Não adianta. Então vamos lá. O que é praticar a justiça, irmãos? O que seria praticar a justiça? Né? Praticar a justiça aqui tem um contexto. Primeiro, os 2 primeiros aqui estão falando de relacionamentos pessoais. O segundo fala de relação com Deus. Praticar a justiça aqui tem a ver com equidade. O que Deus está falando aqui é porque na época aqui havia iniquidade. Iniquidade é tratar as pessoas com desigualdade. Então, quando ele fala aqui de justiça, quando ele fala pratica a justiça, o que? É ser imparcial. E isso não estava acontecendo aqui por alguma razão. Tá certo? Havia parcialidade. Havia tratamento diferenciado que estava acontecendo aqui. Então, o Senhor está falando algo muito importante aqui, no sentido de, primeira coisa, vocês têm de tratar todos com justiça.